Sim, amigos! No vídeo de hoje eu venho anunciar para vocês o próximo lançamento da editora Comic Zone, segundo lançamento do mês de maio, vai ser lançado no dia 25 de maio e vocês não sabem como eu tava ansioso para falar disso aqui com vocês. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre ele, Taxista. Sim, meus amigos, Taxista chegando no Brasil, um clássico absoluto dos quadrinhos underground espanhóis. Levou somente 40 aninhos para isso aqui ser publicado no Brasil, minha gente. Foi originalmente publicado em 1982 e até então continuava inédito no Brasil e precisou vir aqui a Comic Zone para trazer essa lapada aqui pro país. Gente, sério, isso aqui é sensacional. Como eu disse, começou a ser publicado em 1982, produto da mente de Martí Riera, quadrinista oriundo de Barcelona. Foi publicado originalmente nas páginas da revista El Víbora, que por um determinado período de tempo foi considerada a melhor revista em quadrinhos do mundo e reunia apenas a nata dos quadrinhos espanhóis. A nossa edição conta ainda com um prefácio foda, muitíssimo necessário, assinado por ninguém mais, ninguém menos que Art Spiegelman. Sim, Art Spiegelman, você não ouviu errado, o criador de Maus, o editor mítico da revista Raw. Ele tá aqui falando sobre como foi que ele conheceu Martí Riera, como foi que ele conheceu o Taxista, fala sobre a revista El Víbora e, sobretudo, ele vai contextualizar a criação desse quadrinho. Ele começa o seu prefácio fazendo a seguinte constatação: os anos 60 só chegaram na Espanha em meados dos anos 70. Aí você tá, o que você quer dizer com isso? Simples. Os anos 60 são reconhecidamente um período de efervescência cultural nos Estados Unidos. E isso em todas as esferas da cultura, seja na música, nos quadrinhos, na literatura, nos filmes, né? Tinha muita coisa sendo produzida naquele momento. Só que na década de 60, na Espanha, não tinha muita coisa rolando, né? Aliás, tinha uma coisa rolando, era a ditadura do Franco, né? Era ultraconservadorismo, era ultracatolicismo, era censura, gente sendo morta por ser diferente. Foi apenas após a morte do general Franco, em meados da década de 70, que houve esse momento de reabertura da Espanha e essa efervescência cultural finalmente chegou por lá, né? O que é engraçado, porque era um período de decadência nos Estados Unidos, era o fim da Love Generation e o começo da Me Generation, né, do ultraliberalismo, né? Então, enquanto que nos Estados Unidos eles estavam decaindo, na Espanha era finalmente um movimento contrário, né? Foi um período riquíssimo em todas as artes, sobretudo nos quadrinhos. E em 1979 houve a criação da revista El Víbora, que, como eu disse, reunia apenas os melhores quadrinistas espanhóis, mas também muito dos grandes quadrinistas underground norte-americanos, como Robert Crumb. E é interessante porque a Espanha viu nascer duas correntes de quadrinhos. A gente tinha uma corrente encabeçada pelo Carlos Giménez com seu Paracrédios, que nós publicamos aqui na editora Paracrédios volumes 1 e 2, que é uma corrente da denúncia, né? Olha aí, finalmente o general Franco já não está mais lá, vamos poder falar sobre o que aconteceu, né? Então é isso que ele faz em Paracrédios, por exemplo. Ele vai fazer uma história autobiográfica em que ele conta a sua infância nos lares do auxílio social, né? E vai denunciar o fascismo, não somente governamental, mas o fascismo dentro da própria sociedade. E a gente tem uma segunda corrente que conta com quadrinhos como Torpedo e como o próprio Taxista, né? Que são quadrinhos que funcionam quase como uma catarse, né? Olha só, a gente passou tanto tempo sem poder abordar assuntos como sexo, drogas, violência. Agora a gente vai colocar dentro dessas páginas tudo que a gente estava guardado nesses últimos 20 anos. E daí sai coisas como essa aqui, um quadrinho completamente demente, over the top, uma das coisas mais violentas que vocês já viram. Por isso que é importante ler o prefácio do Art Spiegelman, para ter essa contextualização e não se chocar com o que você vai encontrar aqui. Então, se você leu Torpedo, por exemplo, do Jordi Bernet, originalmente publicado nas páginas da revista Animal, e que foi recentemente republicado no Brasil pela editora Figura, saiba que Taxista vai na mesmíssima pegada. Ainda falando sobre esse prefácio do Art Spiegelman, além de fazer essa contextualização histórica e falar pra gente sobre a revista El Víbora, a sua importância, ele ainda faz uma leitura paralela entre o Taxista e o Dick Tracy do Chester Good, e trata o autor, o Martí Riera, quase como se fosse uma reencarnação do Chester Good, porque aqui nesse quadrinho
ele brinca com todos esses códigos dos quadrinhos policiais que saíam na década de 30 e 40, né? E não apenas isso, mas o grafismo, né? O preto e branco do Marty lembra muito o preto e branco do Chester Good. Mas tá, antes que eu tava falando sobre Taxista, deixa eu falar sobre a nossa edição que, modesta à parte, tá um arregaço, sério, tá ficando maravilhosa. Essa edição que você tá vendo na minha mão é apenas uma maquetezinha, tá? A nossa edição vai ser bem mais grossa, tem quase o mesmo tamanho do Cidade, que nós publicamos aqui na editora no mês de março. Taxista tem 160 páginas impressas em preto e branco, em papel offset da mais alta gramatura, impresso na Ipsis, a melhor gráfica no Brasil, com aquele preto chapado, que é preto mesmo, tá? Compila os álbuns Taxista volume 1 e 2, ou seja, é uma edição integral que conta com tudo que foi publicado do Taxista, né? Além das histórias e do prefácio do Art Spiegelman, a gente tem diversas ilustrações extras, ou seja, aguarde uma edição completíssima, né? Nem nos Estados Unidos o Taxista saiu completo, né? The Cab foi publicado o primeiro volume pela Fantagraphics e depois nunca mais se ouviu falar. No Brasil não, a gente vai publicar logo uma edição integral para vocês, e tá agora em pré-venda com os habituais 30% de desconto, e Taxista pode ser seu por R$ 73,00, tá certo, pessoal? O link é esse primeiro que você vai ver na descrição. Comprando agora, novamente, você garante aí os 30% de desconto da pré-venda, que você só vai pagar quando o quadrinho for enviado, o que deve acontecer no final do mês de maio, tá? Em torno ali do dia 25 de maio. Então, por favor, não perde essa, dá essa moral pra nós, que eu garanto a você que aqui é satisfação garantida. Beleza, mas sobre o que fala Taxista? Taxista, que a propósito, não é apenas a profissão do nosso protagonista, não. É também o seu nome. Ele se chama Taxista Quatro Plaças. E ele é um cidadão de bem. Sim, com essa conotação mesmo que passou a ser mais comum nos últimos anos aqui no Brasil, né? Um cidadão de bem, um cidadão direito, né? Ele que é um taxista, mora só com a sua mãe, né? Uma viúva, o seu pai já faleceu aí há alguns anos. Infelizmente tem uma irmã que acabou cedendo aos seus instintos mais baixos, mais vis, e hoje trabalha como uma prostituta, para a vergonha do nosso cidadão de bem taxista. E um certo dia o taxista está levando como passageiro um rapaz que havia acabado de ganhar no bingo, né? Só que é aí que os problemas começam para o nosso taxista. O seu táxi é abordado por um bandido, né, um vagabundo fora da lei, tá atrás do dinheiro do rapaz que havia acabado de ganhar o bingo lá. Só que o taxista é um cidadão de bem, é um homem que colabora com a justiça, com as forças policiais, e ele decide reagir ao assalto, né? Não apenas ele reage, como consegue prender o bandido e levar esse vagabundo direto para a cadeia. Só que aí o taxista não contava que esse rapaz que ele mandou para a cadeia tem um filho que estava fazendo tempo na cadeia e que estava prestes a sair, né? Então o seu pai fala para ele: olha, o cara que me mandou para cá se chama Taxista Quatro Plaças, saia daqui e se vingue desse fela da puta. E é isso que esse cara vai fazer. Ele vai sair da cadeia com um único objetivo na cabeça, que é tornar a vida de Taxista Quatro Plaças um inferno. Então esse camarada, chamado Juanito Pérez, ele descobre o endereço do taxista e vai até lá, violenta a mãe do taxista e rouba a sua herança de dentro da carcaça mumificada do seu pai. Aí você deve estar se perguntando: carcaça mumificada do seu pai? O que é esse cara... Bicho, você tem que ler pra entender. É a história mais over the top que você já leu na sua vida. Sério, é muito, muito foda. Na verdade mesmo, eu não precisava nem estar fazendo esse vídeo aqui pra convencer você que taxista é foda. Bastava ler o textinho aqui da 4ª página. Agarrado ao volante do seu corcel motorizado, o virtuoso taxista Quatro Plaças desbrava a selva miserável dos subúrbios operários de Barcelona em busca de sua herança, surrupiada por uma família de degenerados. Assim como Travis Bickle, personagem interpretado por Robert De Niro em Taxi Driver, Taxista é um anjo expiatório que percorre o caótico labirinto dos vícios humanos, pronto a castigar os malfeitores com seu relâmpago redentor.
Com ele, as noites são curtas e os coveiros não têm descanso. Meus amigos, se isso aqui não convenceu vocês, não tem mais nada que eu possa dizer aqui que vá convencê-los, tá certo? Peço a vocês que confiem em mim e que dê uma chance para Taxista. Entrou agora em pré-venda, o link é o primeiro que está na descrição. Comprando através dele, você garante 30% de desconto que você só vai pagar quando o quadrinho for enviado, o que deve acontecer lá para o dia 25 de maio, tá certo, pessoal? Conto com o seu apoio, Taxista, saído das páginas da mítica revista El Víbora, finalmente chegando no Brasil pela editora Comic Zone. Agora sim, vamos ficando por aqui. Como sempre, não esqueça de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.